Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Lenda do Excel. Na aula de hoje você vai aprender sobre a função soma-cs. Nós temos um problema aqui para resolver e ela é a função mais apropriada. Eu tenho aqui uma tabelinha com quantidade, produto e vendedor e eu preciso trazer com base no vendedor e no produto a quantidade total que foi vendida. Vamos ver como ela pode nos ajudar? Vamos lá então. Então eu vou retornar aqui a quantidade total, começo digitando igual. Isso significa que nós vamos dar início a uma função ou uma fórmula no Excel, se você é novo por aqui, né? Então vamos digitar soma-cs. Lembrando, não é somente soma-c, é soma-cs com S no final. Abro parênteses. Primeiro critério é o intervalo de soma. Ou seja, o intervalo de soma, onde está esse intervalo que eu quero somar e trazer aqui nessa célula o resultado. O intervalo está aqui em quantidade, dentro desse problema aqui que nós temos. Então, eu seleciono todo o intervalo de quantidade com o botão esquerdo do mouse, eu selecionei, ele ficou com essas linhas tracejadas. Eu venho aqui na fórmula, ele continua com o ponteiro aqui, piscando. Basta que eu clique ponto e vírgula no teclado. Intervalo critérios 1 é o próximo argumento, ou seja, qual é o meu primeiro critério para trazer a soma aqui? Eu quero trazer o vendedor dentro aqui dessa minha tabela de busca. Eu coloquei como referência um cabeçalho com o nome do vendedor, né? Só que aí o nome do vendedor vai na célula abaixo. E eu quero saber qual é o intervalo onde tem o nome dos vendedores. Eu venho aqui na minha tabela, seleciono onde tem os nomes dos vendedores, né? Botão esquerdo, seguro, solto. Repare que aqui na função continua o ponteiro piscando. Ponto e vírgula, ele passa para critérios, é o próximo argumento da função. Critérios 1. Agora sim, onde está esse critério que eu vou buscar dentro do intervalo do meu critério aqui? Está embaixo de vendedor, que é nessa célula. Pressiono com o botão esquerdo do mouse, ele selecionou, ponto e vírgula. Eu poderia parar por aqui, porque repare que o nosso próximo argumento está entre colchetes. E toda vez que um argumento de uma função está entre colchetes, significa que ele é opcional, tá? Mas uma das principais funcionalidades da função soma-cs é justamente essa, trazer com base em um ou mais critérios. Agora vamos utilizar o segundo intervalo de critérios. O segundo intervalo de critérios aqui dentro desse nosso problema é o produto. Repare aqui, é o produto. Então, onde está esse intervalo que contém o produto? Eu venho aqui na minha tabela e seleciono onde estão todos os produtos. Botão esquerdo do mouse, seguro, arrasto até aqui embaixo. Pronto, venho aqui na função, o ponteiro continua piscando, digito ponto e vírgula aqui no teclado. Agora vamos ao critério 2. Assim como foi feito no critério 1, o critério 2 está aqui, abaixo do produto. Clico nessa célula como referência, ele já mostrou aqui F4. Agora nós vamos finalizar, porque eu já tenho o meu intervalo de soma, ou seja, o que eu quero retornar aqui, já tenho o meu intervalo de critério, que é esse aqui, o intervalo com os vendedores. Já tenho o critério, que é o que está abaixo do vendedor, onde eu vou digitar. Já tenho o intervalo de critério 2, que é o produto, nós já selecionamos. E agora eu já tenho o critério 2, que é o produto aqui, abaixo, onde eu vou digitar. Posso fechar aqui, com parênteses. Pronto, ele já identificou. Repare que o parênteses está na cor preta, significando que eu estou fechando a função. Se tivesse com parênteses colorido, eu poderia adicionar mais um parênteses que ele iria fechar assim que chegasse na cor preta, tá? Clico em Enter. Pronto, não me retornou nada. Por quê? Onde nós utilizamos aqui, como critério 1 e critério 2, eu não digitei nada. Agora vamos digitar aqui, vendedor. Vou digitar o nome do Ebson. Não me retornou nada porque nós utilizamos dois critérios. Agora eu vou digitar aqui chocolate. Clico Enter, pronto, ele já me retornou, ou seja, o vendedor Ebson do produto chocolate vendeu 13, a quantidade total de 13. Vamos modificar? Quero modificar aqui o nome para Leonardo. Leonardo chocolate, produto chocolate, vendeu 11. Se eu modificar o produto aqui agora, vamos modificar para bombom. Lembrando, o nome aqui tem que estar da mesma forma que está na coluna dos produtos aqui, certo? Então, Leonardo vendeu bombom a quantidade de 12. Vamos ver chiclete. Ele vendeu um chiclete. Vamos fazer um filtro disso aqui para tirar a prova. Eu venho aqui, nesse intervalo, dou um Ctrl Shift mais L, ele já identificou e adicionou os botões de filtro. Agora eu vou filtrar por vendedor, seleciono aqui o Leonardo, vou filtrar pelo produto, seleciono aqui chiclete. Quanto que ele vendeu? 1. Exatamente o que nós temos aqui na nossa busca. Para tirar o filtro, eu venho aqui na guia dados, limpar,
todos os filtros. Pronto. Vamos agora ao nosso segundo exemplo. Planilha 2 aqui. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Nesse segundo exemplo aqui, eu já deixei a filial com o nome de loja 1, produto de computador. Vamos já dar início à nossa função soma-Cs. Digito igual, onde eu quero retornar, né, o que essa função vai me trazer. Digito soma-Cs, table, intervalo de soma. Qual o intervalo que eu quero somar? Dessa vez, o intervalo está na coluna da direita, né, que é o total. Eu venho aqui, seleciono esse intervalo, ponto e vírgula. Agora, o intervalo do critério 1. O critério 1 que eu tenho aqui, é filial. Então, eu procuro na minha lista aqui, na minha tabela, filial. Seleciono o intervalo onde tem os nomes das filiais. Pronto, ponto e vírgula. Critério 1. Onde está o critério 1? Aqui, logo abaixo, em filial. É aqui que eu vou digitar o nome da loja e vai me retornar a soma total. Ponto e vírgula, vamos para o intervalo de critério 2. Intervalo de critério 2 é o produto, ou seja, eu vou selecionar o intervalo onde eu tenho os produtos. Seleciono aqui, botão esquerdo, selecionei, ponto e vírgula. Na função, agora o próximo argumento ele me pede é o critério 2. O critério é justamente onde eu vou digitar onde estão os produtos, né? Então, eu já tenho aqui digitado o computador, eu uso a célula como referência. Agora aqui eu posso fechar, não temos mais nenhum critério, fecho parênteses, clico Enter. Pronto, ele me retornou que a loja 1 do produto computador vendeu a soma total de 10.800. Agora, se eu quisesse adicionar mais abaixo aqui nessa lista, mais alguns produtos, vamos supor, da loja 1, mais um computador. Vou selecionar aqui, copiar e adicionar logo abaixo, Ctrl V. Repare que aqui, onde nós digitamos a nossa função, ele me traz aqui, no canto superior esquerdo, um sinalzinho verde, significa um erro. Vou clicar sobre o triângulo. Vamos ver o que ele me traz aqui. Ele me traz uma lista contendo algumas informações. A fórmula omite células adjacentes, ou seja, ele identificou que nós adicionamos um intervalo abaixo e ele não reconheceu. Aí ele me pergunta aqui, atualizar a forma para incluir células ajuda sobre o erro? Ignorar o erro, editar na barra de formas ou opções de verificação de erro. Vamos atualizar a fórmula para incluir as células. Clico com o botão esquerdo, pronto, ele me retornou um valor aqui, um valor de erro, ou seja, ele continuou com o erro. Vamos ver o que aconteceu? Com a célula ativa aqui, selecionada, onde está o valor do erro, né? F2, e repare, quando eu venho aqui na minha tabela ao lado, ele somente adicionou o intervalo de soma. O intervalo de critérios não foi adicionado, por isso esse erro, tá? E aqui vai uma dica muito importante. É muito importante que você trabalhe sempre com tabelas no Excel. Por quê? Toda vez que você adicionar algo ao final dessa tabela, toda função que estiver utilizando essa tabela como referência vai ser atualizada automaticamente, tá? Eu vou dar um delete aqui. Vamos transformar esse intervalo aqui em uma tabela. Você pode utilizar aí o atalho Ctrl Alt mais T. Ele identificou o intervalo. Já trouxe aqui, uma caixa de diálogo, criar tabela. Eu clico em OK. Ele já transformou esse intervalo em tabela. Agora nós vamos adicionar aqui, depois que eu criar a fórmula aqui, certo? Vamos digitar igual, soma-Cs. Intervalo de soma é o total. Então eu não preciso vir aqui e selecionar, Quando nós temos um intervalo criado como tabela, basta que eu venha aqui novamente, digite soma-Cs, seleciono soma-Cs. O intervalo agora eu vou selecionar, quando você cria uma tabela, basta que você suba o ponteiro do mouse um pouco acima da tabela e ele muda o ponteiro, indicando uma seta. Eu clico com o botão esquerdo e ele já seleciona todo o intervalo abaixo do cabeçalho. E me traz aqui, na tabela 3, ele buscou na coluna total todos os campos preenchidos dessa coluna. Agora eu venho ponto e vírgula, intervalo do critério 1. Qual é o intervalo do critério 1? É filial. Eu venho aqui na coluna filial, quando o ponteiro muda logo acima aqui, clico com o botão esquerdo. Ele automaticamente identificou. Ele buscou todos os intervalos que tem aqui dados nessa coluna filial e já trouxe aqui, da tabela 3 da coluna filial, tudo que estiver contido. Ponto e vírgula, agora sim, critério 1, seleciono onde está o nome loja 1, que é onde eu vou digitar, ponto e vírgula. Vamos para o intervalo de critério 2, qual é? Produto. Então eu venho na coluna produto, novamente, como está definido como tabela esse intervalo, só eu passar o mouse aqui, um pouquinho acima do cabeçalho, ele modifica o ponteiro, clico com o botão esquerdo, ponto e vírgula, qual o critério que eu quero utilizar,
aqui, ó, computador, que está na nossa tabelinha de pesquisa. Clico aqui sobre a célula G6, fecho parênteses, clico Enter, pronto, ele já trouxe aqui todo o intervalo de soma. Vamos ver aqui se eu adicionar mais um produto na loja 1, computador, se ele vai alterar agora. Então, seleciono loja 1, computador, Ctrl C, vou adicionar abaixo aqui nessa tabela. Adicionei, automaticamente ele já fez a soma para mim. Fechado? Gostou dessa aula? Se você gostou, então deixa um like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ficar até o final dessa aula, até o próximo vídeo e tchau. Mas não acabou ainda não, ó. Vou deixar aqui 2 vídeos relacionados ao conteúdo, tá bom? Até a próxima, tchau!